Olá, vamos falar de investimentos, então vamos trazer para vocês mais uma empresa para que a gente possa conhecer da sua história, da sua trajetória e principalmente da sua situação econômica e financeira. E você já sabe, aqui no canal Silas Negro, quem participa, quem manda sugestões são vocês, os nossos inscritos que participam ativamente conosco, nos mandando a sugestão de empresa para que a gente possa construir conhecimentos, a fazer todo o processo de análise e repartir todos esses conhecimentos com vocês. E no caso dessa empresa, a indicação veio lá do Lucas Groppo. Ô Lucas, um prazer enorme ter você conosco, seja sempre bem-vindo, obrigado pela sugestão, obrigado pela participação, espero atender às suas expectativas, assim como também espero atender às expectativas de todos vocês, mas para isso, basta entrar aqui, ó, canal Silas Negro, faça a sua inscrição, dá o like e venha junto conosco nesse processo de construção e repartição de conhecimentos. A empresa indicada lá pelo Lucas Groppo é uma empresa que gerou muita polêmica ali nos anos de 2012, 2013 aproximadamente, que é o grupo Rede Energia e Participações S.A. E para contar um pouquinho dessa história, saber tudo o que aconteceu e como que está a situação da empresa hoje, então vamos recordar um pouquinho tudo o que vem acontecendo com a empresa. A empresa que é fundada por Jorge Queiroz e Moraes, que na verdade não foi fundada por ele. A empresa começa com o avô dele, que tinha uma pequena distribuidora de energia em Bragança Paulista, a Bragantina. E daí, na sequência, o Jorge Queiroz acabou assumindo, herdando, né, essa pequena distribuidora do seu avô, e aos pouquinhos daí foi comprando outras pequenas distribuidoras. Porém, já nos anos 90, 1990, ali aquela década, foi a década das privatizações aqui de diversas empresas do setor público e principalmente no setor de energia. Aí o que o Jorge Queiroz de Moraes faz? Ele, através de financiamentos do BNDES, participa de leilões e compra 3 empresas do setor de energia. Então agora a empresa dá um salto, e quando ela dá um salto, ele transforma todas essas empresas no grupo Rede Energia, né? Bom, mas aí tudo bem, só que na sequência precisava de mais recursos para que as empresas pudessem crescer. E aí começou a se endividar, começou a pegar financiamentos de diversas fontes, na expectativa de que as empresas gerassem caixa para pagar esses financiamentos, o que não aconteceu. Tanto é que a empresa chegou no endividamento na época lá em torno de 6 bilhões de reais, uma dívida que ficou impagável perto de um faturamento que tinha na época de apenas 1 bilhão, né? Então tinha uma dívida de 6 bi e faturava apenas 1 bi. E aí a situação começou a ficar insustentável. E inesperadamente, lá pelos anos 2012, o Jorge Queiroz e Moraes fugiu, foi para a Europa e deixou a empresa à deriva, o que causou uma grande confusão na época lá. Com isso, o que aconteceu? A ANEEL assumiu, fez a intervenção nas empresas do Grupo Rede, e aí com o processo também de recuperação judicial, começou a procurar empresas que comprassem a Rede Energia. E aí a principal compradora foi o Grupo Energisa. A Energisa comprou 8 das 9 empresas que compunham o Grupo Rede. E aos pouquinhos foi reestruturando todo o Grupo Rede. Manteve ainda a empresa Rede Energia e Participações S.A., e aos poucos foi reestruturando até fazer com que a empresa se tornasse viável. Ela ainda está no processo de recuperação judicial oficialmente, né? Porque apesar de já ter quitado praticamente todas as dívidas, feito todos os acordos de recuperação e saído extraoficialmente da recuperação judicial, mas ainda tem um credor que ainda não concordou, que inclusive está uma disputa judicial, ou que oficialmente deixa a empresa ainda numa recuperação judicial, apesar dela não usar mais o nome, conseguiu na justiça a liberação para não precisar mais usar o nome de recuperação judicial, mas ainda tem mas é pequeno, esse credor ali é pequeno, ainda tem uma discussão judicial que ainda está travando ali o processo, mas enfim, praticamente ela saiu desse processo de recuperação judicial. Hoje, a Rede Energia, ela é comandada, tem no seu controle 29% das suas ações no grupo Energisa e 70% das suas ações no grupo Denerge Energia, desenvolvimento de energia. E apenas 0,4% das suas ações são free float. Então é uma empresa que ela tem poucas ações negociadas na bolsa. Mas para que a gente possa saber como é que está a situação da Rede Energia e Participações, trouxe para vocês os balanços de 2019, 2020 e 2021 e vamos ver através dos números a situação da empresa. Então, vamos aos números.
Bem, aqui estamos então com as demonstrações contábeis da Rede Energia e Participações S.A. referentes a 2019, 2020 e ao exercício de 2021. E vamos ver através dos números como que vem sendo o desempenho da empresa ao longo desse período. No ano de 2019, a empresa possuía um ativo total de 18 bilhões 710 milhões de reais. O que é esse ativo total? É tudo aquilo que tem dentro da empresa, todos os seus bens e direitos suscetíveis de avaliação econômica, eu tenho um valor ali de 18 bilhões 710. E aí uma grande parte está aqui, ó, dentro do intangível, que são as gerações de caixa futuro através das concessões que a empresa possui, que também são registrados aqui como ativos financeiros da operação dentro do realizável a longo prazo, totalizando um capital não circulante de 13 bilhões 867 milhões. E no capital circulante, no capital de giro, 4 bilhões 843 milhões de reais, o que representava 25,9% de tudo que a empresa possuía. Sendo divididos aqui em caixa equivalente, que era o dinheiro que a empresa possuía no dia 31 de dezembro de 2019, no valor de 932 milhões de reais. E o contas a receber, 2 bilhões 188 milhões. Tem aqui também outros ativos circulantes, que são estoques até que a empresa possui, porém de uso e consumo, e os outros créditos que também são ativos financeiros de curto prazo decorrentes da concessão. Mas, enfim, o capital de giro que move a empresa, basicamente esses dois componentes, o dinheiro e o contas a receber. Já no ano de 2020, a empresa aumenta um pouco seu tamanho para 21 bilhões 653 milhões, com um aumento aqui ó, no capital de giro, indo para 7 bilhões 845 milhões, e o caixa pula de 932 milhões para 3 bilhões 869 milhões de reais. Então ela fecha 2020 com o dinheiro em caixa, banco e aplicação, 3 bilhões 869 milhões. E contas a receber, 2 bilhões 598. Já para 2021, a empresa aumenta um pouco mais seu tamanho, agora vai para 24 bilhões 641 milhões de reais. Esse aumento se deu mais aqui no ativo não circulante, dentro dos valores a receber a longo prazo, justamente dos ativos financeiros das concessões. E aí nós temos aqui um capital de giro que apresentou um recuo fechando em 7 bilhões 308 milhões de reais, o que representava 29,7% de tudo que a empresa possuía. Reduz o volume de dinheiro em caixa agora para 1 bilhão 362 e aí um aumento aqui no contas a receber 3 bilhões 203. Então está aqui o comportamento do ativo da empresa ao longo desses 3 exercícios. Já na parte do endividamento, vamos ver aqui dívidas de curto prazo, passivo circulante, dívidas de longo prazo, passivo não circulante e o total do endividamento. E o total do endividamento fechou 2019 com 14 bilhões de reais, o que representava 74,9% de tudo que a empresa possuía. Já no ano seguinte, em 2020, fecha agora com 15 bilhões 922 milhões de dívida, 73,5% de representatividade. Então, uma pequena queda no peso da dívida em relação ao ano anterior. Destacando aqui também que grande parte da dívida está no longo prazo. E fecha agora 2021 com 19 bilhões de dívida, com a proporcionalidade da dívida subindo para 78,5%. Então, de tudo que a empresa tem, ela deve 78,5%, sendo que grande parte também da dívida no longo prazo. E por que esse destaque da dívida ser no longo prazo? Porque justamente a empresa vai ter tempo para pagar essa dívida natural desse tipo de atividade, que se busque financiamentos de longo prazo. Então, é como se fosse uma corda, porém uma corda bem longe do pescoço da empresa. Já na geração de resultados, em 2019, a rede faturou 11 bilhões 198 milhões de reais. Em 2020, faturamento praticamente estável, 11 bilhões 297 milhões. E agora em 2021, o faturamento volta a subir, vai para 15 bilhões 610 milhões de reais. Então o faturamento aqui apresentando um crescimento até mais significativo nesse ano de 2021. Já os resultados, em 2019 fechou com lucro de 984 milhões, em 2020 um lucro de 1 bilhão 227 milhões e agora o lucro vai para 2 bilhões e 39 milhões de reais. Até para que a gente possa entender como que é formado esse lucro, então nós temos aqui a receita da venda do serviço da empresa, temos aqui o custo do serviço vendido e o lucro bruto. Aí as despesas de funcionamento da empresa, sobra o lucro operacional, que se somar aqui a depreciação, vamos ter também o EBITDA através desse valor aqui, tá?
Bom, o que eu quero dizer com isso? Que o custo do serviço prestado, que era de 79,2%, reduz para 78,2%, reduz para 74,6%. Então, o que se observa é que a empresa, ao longo do período, vem reduzindo seus custos dos serviços que ela presta. Na despesa operacional, que é a despesa de funcionamento da empresa, 5,9%, 5,6% e 5%. A empresa vem reduzindo a sua despesa de funcionamento. Então, graças a essa redução de custo, graças a essa redução da despesa, é que a empresa conseguiu aumentar os seus lucros, fechando 2021 com 2 bilhões e 39 milhões de reais de lucro. Aproveitando, trago para vocês também, numa colaboração do professor Geraldo Rodrigues, que colabora sempre aqui com o canal, trazendo as informações para que a gente possa repartir com vocês. Aqui eu mando meu grande abraço, não só ao professor Geraldo, como todo o pessoal lá de Campinas. A liquidez geral no ano de 2019 fechou em 0,87. No ano de 2020, 0,98, agora em 2021 fechou em 0,95. O que a liquidez geral nos mostra? Para cada R$1 de dívida que a empresa terá que pagar no curto, médio e longo prazo, ela tinha 87 centavos, foi para 98 centavos e agora recuou um pouquinho para 95 centavos. Então, para cada R$1 de dívida que vai vencer no curto, médio e longo prazo, ela tem apenas 95 centavos, mostrando que no longo prazo ela não teria capacidade de honrar todas as suas dívidas. Porém, no curto prazo, no dia a dia da empresa, ela trabalha dessa maneira, com uma liquidez corrente de 1,49, que diminui um pouquinho a coisa aqui para 1,48, e agora mais uma queda, uma pequena queda para 1,36. Para cada R$1 de dívida que ela tem que pagar no dia a dia, ela tem R$1,36, mostrando que no curto prazo não falta dinheiro para a empresa tem recursos para fazer frente às suas dívidas no curto prazo. Já no longo prazo, ela vai ter que fazer esses recursos ainda para fazer frente a esse endividamento. Falando em endividamento, trago também aqui esse quadro. Qual é o tamanho da dívida e o comportamento da dívida? Ela sai com 74,9% em 2019, 74,5% em 2020 e agora aumenta um pouco para 78,5%. De tudo que a empresa tem, ela deve 78,5%. Nesse outro quadro, eu trago para vocês aqui a margem, quanto que sobra líquido da venda do serviço da empresa. No ano de 2019 sobrava 8,8%, daí em 2020 10,9% e em 2021 13,1%. Então pega a venda, a receita que a empresa tem, paga custo, paga despesa, paga resultado financeiro, paga impostos e sobra líquido 13,1%. Já a rentabilidade do ativo, o que ela nos mostra? Qual é o retorno que a empresa tem sobre o investimento feito dentro da atividade? Então, ao investir recursos dentro do ativo, qual é o ganho que a empresa está conseguindo gerar? 5,3% em 2019, 5,7% em 2020 e 8,3% no ano de 2021. Já a rentabilidade do PL é o quanto que os sócios e acionistas ganharam ao ter as ações da rede nesses respectivos anos. Em 2019 ganharam 20,9%, em 2020 21,4% e agora, aliás, em 2020, 21,4% e agora em 2021 38,6%. Então os acionistas que têm a sua participação dentro do patrimônio líquido da empresa pelo valor patrimonial, através dos lucros gerados pela companhia, tiveram um ganho de 38,6% em 2021. Já nesse quadro aqui, eu trago para vocês aqui o comportamento do valor das ações trimestralmente, quanto que vale a ação da rede trimestralmente, e aí naturalmente com uma comparação aqui com os resultados gerados pela companhia. Então, nessas barrinhas verdes nós vamos ter os lucros trimestrais da empresa, e aqui no vermelho foi o único prejuízo que a empresa apresentou ao longo dos últimos 5 anos, isso no trimestre encerrado lá em dezembro de 2017. Começando aqui pelo valor das ações. Lá em 2017, no trimestre encerrado em junho, as ações estavam cotadas a 2,47 e permaneceram praticamente estáveis até o final de 2017. A partir de 2018, as ações começaram ali um processo de crescimento, indo para 4,59, depois para 5, para 6, para 7, enfim, chegando até R$ 9,92, o maior valor das ações da rede, ocorridos justamente no trimestre encerrado em dezembro de 2020.
Começando ali já o ano de 2021, aí o valor das ações começaram um processo de queda, dos 9,92 caindo para 8, para 7, para 6, e aí eles vêm praticamente num período de estabilidade, desde praticamente o trimestre de setembro de 2021 para cá, ele vem num período de estabilidade, fechando com uma cotação que aqui trimestralmente está 6,55. Nas barrinhas verdes você está vendo aqui qual é o comportamento do lucro, como que vem se comportando o lucro trimestralmente. Então você veja que a empresa, o único prejuízo trimestral apresentado foi lá em dezembro de 2020 e desde então a empresa só apresenta lucros. Porém, ressaltamos mais uma vez que a empresa, apesar de mostrar números muito interessantes, ela tem o free float muito baixo, né, de apenas 0,4%. Tá, então, mais uma empresa analisada, Rede Energia Participações SA. E agora você já viu, né? Então, uma empresa que praticamente quebrada, arrebentada, hoje ela está bem, né? Agora, o único detalhe, como eu falei, apenas 0,4% das suas ações estão ainda sendo negociadas em bolsa. Então, free float muito pequenininho, né? Então, a empresa é boa, só que a dificuldade agora para comprar as ações dessa empresa são bastante grandes, né? Então é uma empresa que não dá para a gente colocar muita expectativa sobre ela, porque ela está um pulinho de fechar totalmente o seu capital e ficar definitivamente dentro do grupo Energisa, né? Mas o importante é isso aí, é pelo menos a gente saber o que está acontecendo com as empresas, saber de onde que elas vieram, o que aconteceu na trajetória para elas chegarem até aqui e principalmente saber quem que está no comando, saber o que pode acontecer daqui para frente, porque quando a gente investe em ações, a gente está entrando num período assim, numa fase muito turbulenta da bolsa, né? Tanto é que estamos vendo aí as constantes quedas que estão tendo nas ações das empresas, mas o importante, como eu sempre digo, é saber se essas quedas são provocadas pela empresa, porque ela está indo numa situação negativa, ou se é um acontecimento baseado no mercado, é pelas oscilações do mercado. Então, se é pelo mercado, aos poucos, ela recupera, a empresa recupera o valor de suas ações. Agora, quando é o problema da empresa, aí a coisa ela fica um pouco mais complicada. Então, é importante analisar os balanços, saber como que está a situação da empresa na hora de tomar a decisão se compra ou se não compra ações de uma empresa. E tá aí, então, conhecida mais uma empresa, Rede Energia Participações SA. Dito isso, bons investimentos para vocês.